sim, agora a gente vai trabalhar a imagem estéreo de cada elemento separado aqui no nosso Channel Rack. Então, bastante coisa que é interessante. Esse vídeo aqui é bem breve, porém tem informação bem interessante para você começar a entender um pouquinho mais sobre estéreo e a imagem estéreo. Então, eu separei alguns elementos, principalmente bateria e um bass, para nós entendermos essa questão. Antes de mais nada, nós temos no nosso mixer informações aqui sobre alguns botões, onde nós podemos fazer a separação estéreo, principalmente imagem estéreo e a questão do penning. Mas antes de mexer nele, nós temos um botão bem interessante, que também é uma função, e não é apenas um botão do sampler, onde nós temos também alguns outros plugins, que é a questão do penning ou panorama. O panorama, ele identifica em qual local, ou seja, qual lado, se esquerdo ou direito, ou conhecido como left right, que vai ter maior autonomia, ou seja, vai ter um som mais alto. Isso daqui é o estéreo. Então é uma forma bem simples. Por exemplo, se você estiver com fone de ouvido ou tiver duas caixinhas de som ou dois monitores de áudio, você consegue perceber essa variação. Eu tenho esse kick, vou deixar aqui em Field for Steps e vou mudar o panorama. Eu vou deixar ele todo para o lado esquerdo e aqui todo para o lado direito. Se eu deixar em meio termo, mais ou menos assim, eu tenho uma predominância maior do lado direito. Para cá eu tenho uma predominância maior do lado esquerdo. Para você entender um pouquinho mais, nós temos como analisar essa imagem estéreo através de um visualizador, nosso Webcam. E isso daqui ele é muito interessante, nós temos como medir várias coisas por aqui. O VectorScope é essa função que faz você analisar. A imagem estéreo é nada mais do que isso daqui. O lado direito, nós podemos ver aqui o menos do R e do L, e o L e o R positivo. Para você entender um pouquinho mais, eu vou jogar para cá. Por exemplo, eu vou deixar esse nosso penning aqui na esquerda. Olha só. Por que a gente tem isso daqui, o L aqui em cima e o R aqui embaixo? Porque é como se ele funcionasse na forma, na diagonal. Então, esse elemento, quando ele começa a tocar só para um lado, ele pega na diagonal. Então, o positivo desse elemento, ele fica aqui no L, o L+, e o negativo no L-. Mesma coisa que eu fizesse aqui para a direita, também ele consegue fazer isso. É muito interessante, tá? Então, quanto mais eu vou mudando, mais esse som vai se diferenciando. Mesma coisa com esse bass. Eu tenho um bass acontecendo. Então ele pega todo o espectro presente desses elementos. E eu consigo fazer ainda o panorama mais ou menos por aqui. Fazer essa variação de panorama. Consigo fazer todo esse tipo de contexto. Então a questão do estéreo, ele tenta simular esses sons de diferentes formas, diferentes volumes, para dar aquela sensação que o som está um pouquinho, que ele se encontra um pouquinho mais na frente e um pouquinho mais atrás. Tem aquele som que parece que passa ao redor da nossa cabeça quando a gente está com fone de ouvido. Parece que ele fez uma transição, como se fosse de forma tridimensional, que nós estamos experienciando, estamos tirando a experiência de tudo isso. Então é bem interessante. Uma coisa que você pode perceber através do panorama é que se eu jogar diversos elementos, por exemplo, eu tenho dois kicks, e eu vou jogar cada um para um lado, panorama para cá, e esse daqui o panorama para cá. Então, mesmo assim, eles ficam centralizados, porque eu tenho dois tipos de sons acontecendo. Se eu fizer isso daqui, olha só, eu consigo ainda dominar essa questão, porque são sons parecidos, então ele não vai ter essa separação total. Mesma coisa acontece com o hatch, se eu deixar o hatch no meio, olha só como que ele fica. Vou jogar para cá. Ele fica em forma de X, porque ele tem também uma frequência totalmente diferente, ele não é um som similar ao kick, e ele tem essa diferenciação. Ele fica em um lado, ou no esquerdo ou no direito, e eu posso variar. Isso daqui é muito importante na mixagem. Quando eu tenho vários elementos, vou juntando, vou separando cada um em um local, ele vai tendo essa função. Aqui com esse bass, a gente fez isso daqui, eu vou centralizar. Se, por exemplo, eu deixar ele no canal 1, aqui do mixer, ele está aqui, eu consigo também separar de forma bem interessante o nosso estéreo. Então a separação é um pouco diferente. Eu posso deixar em mono, que é totalmente centralizado, ele fica assim, ou eu posso trazer para cá, separado. Separado ele vai pegar todo esse espectro aqui, toda essa forma de métrica. Ou seja, ele vai pegar tanto a parte negativa, esquerdo negativo, quanto esquerdo positivo e vice-versa. Centralizar, eu faço isso. Normalmente, as frequências mais graves a gente deixa centralizadinho. Por exemplo, um kick e um sub.
Quanto mais eu faço isso, mais ele vem para cá. Só que se eu deixar assim e mudar o penny só vai ser o local que ele vai ficar. E aqui ele vai identificar se vai ser mono ou se vai ser estéreo. Qual que é a diferença então essa questão? Mono, ele toca o mesmo som, a mesma quantidade dos dois lados, e estéreo ele toca com variações de intensidade de um lado ou de outro. Então, se eu tiver um som estéreo, ele pode ter, por exemplo, 70% de volume no lado esquerdo e 30% no direito ou vice-versa. E se eu deixar em mono, fica o mesmo som dos mesmos alto-falantes, ou do fone de ouvido ele fica a mesma coisa, não tem variação nenhuma. Mesma coisa que eu deixar em mono e começar a mexer nessa questão. Tá? Ele só vai ter a variação de penny, não vai ter a variação estéreo. É bem interessante. Isso aqui é importante você testar em alguns sons, algumas baterias, principalmente abrir algum bass, principalmente a questão do 3X e começar a testar no Wavecand. Só para relembrar o caminho, o Wavecand você pode vir no canal Master e selecionar através do slot, onde nós temos na parte visual Wavecand. Wavecand, aí nós temos a questão do Vectorscope, onde você pode analisar tudo isso, tá? Por esse vídeo seria isso, espero muito que você tenha gostado, tem muito mais conteúdos aí nas próximas aulas. Então até lá!